Fala, galera Pocket, como é que tá? Tudo bom por aí? Hoje nós trouxemos uma convidada maravilhosa lá do Acre. Ela vem trazer um pouco sobre a sua pesquisa. O foco dela é formação para coordenadores do NAP, né? Trazendo aí educação especial. Então, se você curte o tema ou conhece alguém que trabalha nesse segmento, compartilha este conteúdo para todos que você conhece. Então, conhece. Então, vamos lá, sem demoras, trazer para você a Luana Ugaldi. Tudo bom, Ana? Oi, tudo bem? Tudo, Vamos Luana. Como lá. é que você está aí, por aí? Como é que estão as coisas nessa pandemia? Estamos num trabalho remoto, né? Nos adaptando, porque é uma realidade bem diferente do que a gente estava acostumado, de estar em sala de aula, do trabalho mesmo mais presencial, mas com Uhum. muito trabalho para entender e traçar novas estratégias, principalmente estratégias de inclusão para os alunos diante dessa situação toda. Mas antes da gente falar do seu produto, antes da gente abordar as coisas, né, que são tema deste vídeo, queria entender um pouco como é que foi a sua trajetória para entrar no nosso mestrado. Certo. A minha trajetória, na verdade, eu entrei por um convênio feito entre o IFAC e o IFAM, em que foi destinado algumas vagas dentro da turma de 2016 para Uhum. servidores do IFAC. Né? Então, foi uma oportunidade de um mestrado institucional. E como já era mesmo, como docente, nós temos esse incentivo, né, de qualificação, e como de maneira pessoal, eu tinha muito interesse do mestrado e doutorado posteriormente, não pude perder a oportunidade, fiz, não tinha muita fé que ia passar, mas acabei passando, acabei conseguindo, ainda bem que deu tudo certo. E nessa sua trajetória, né, nessa oportunidade que surgiu, o projeto que você apresentou continuou o mesmo, né? Ainda é essa mesma proposta que você trabalhou, ou mudou completamente? Ele mudou bastante, assim, eu estava esses dias até revisitando algumas fotos por causa do projeto GMPET a PPJet, né, Aham. e, e eu encontrei uma fotinho que eu tinha tirada quando eu estava escrevendo o projeto inicial. Então, assim, ele Olha. mudou bastante. A princípio, meu projeto era trabalhar como é que o NAPNE colaborava com a formação dos professores para uma atuação inclusiva. E aí, ao longo, lógico, das disciplinas, ao longo do processo de orientação e até mesmo do próprio processo de pesquisa, ele mudou o foco, principalmente porque a orientação da professora Rosa, né, que era minha orientadora, era sempre de trabalhar em consonância com aquilo que eu praticava e atuava dentro da instituição. E como desde 2000. E nessa busca de atender essa sua realidade, né? Como foi o auxílio da sua orientadora? Né? A gente sabe que a Nossa. relação entre mestrando e orientador é fundamental para a gente gerar um produto, um projeto, né? Uma pesquisa assim de alto nível. Então, né, professora Rosa, o nome dela bem traduz como ela é, né? E assim, eu costumo dizer que a professora Rosa foi a orientadora perfeita para mim, né? Necessária para que eu conseguisse o êxito na pesquisa. O diferencial da gente, né, em relação a algumas experiências, é que a gente, na verdade, vivia o que nós estamos vivendo hoje, que a gente teve todo o processo do mestrado à distância, considerando que nós permanecemos em Rio Branco, e os nossos orientadores ficavam em Manaus, trabalhando no IFAM. Então, a nossa orientação ela foi 90% dela virtual. Nós tínhamos os momentos de encontro durante as disciplinas, então tudo dependia de que professor vinha, né? Então eu fui feliz em ter a primeira disciplina com a minha orientadora, e isso já foi muito legal, porque ela já começou a me dar as primeiras orientações mais
mais detalhadas, né, de como fazer essa pesquisa, de como seguir o caminho da pesquisa, e também tive a oportunidade de, em alguns momentos, ter esse contato presencial, mas ainda assim, em momentos muito pontuais. Foi um dos medos que eu tive, eu confesso, assim, de como seria isso, mas a professora Rosa conseguiu administrar isso de uma maneira tão legal que eu falo que a gente, apesar de estar distante fisicamente, nós, em momento algum, estivemos distante do ponto de vista da orientação. Assim, ela conseguiu se fazer extremamente presente durante todo o processo da pesquisa, processo do mestrado. E essa doçura dela foi sempre muito necessária, né? Porque a gente brinca do mestrado ser regado a um pouco de lágrima, né? É verdade, todo mundo passa aí por um momento bem complicado durante o mestrado, né? Alguns momentos difíceis. E realmente a figura do orientador para dar um pouco de calma, dar aquela orientação, ela é muito importante. E falando do seu produto, né, ele é um produto bem robusto, né, com várias etapas. Quando a gente fala de formação, é um pouco complicado, né, de como é que nós vamos formar uma pessoa se a gente não está lá, mas no produto ele precisa levar todos esses elementos que vão auxiliar nessa formação. E é uma formação muito específica, porque você está falando de coordenadores, né, do NAP, e para mais um público ainda mais específico, né, que é a educação especial. Então, são vários elementos bem complexos aí que você conseguiu reunir, estruturar. Então, fala um pouco do seu produto, para qual é o foco dele, né, o que ele se propõe. Ele partiu bem daquilo que, na verdade, todos os professores das disciplinas do mestrado falam, né, do problema que a gente consegue identificar. Um dos problemas que nós tínhamos, né, principalmente na época da pesquisa aqui no IFAC, era a rotatividade de coordenadores de NAPNE. Então, esses coordenadores, eles estavam constantemente precisando conhecer sobre inclusão e sobre atuação dentro do NAPNE. Na hora de estruturar a formação e o produto proposto, eu não consegui ver como deixar uma ou outra demanda de lado, porque todas fazem parte, assim, de uma maneira muito, muito forte da presença, da atuação do coordenador. Então, acabou que ficou aí realmente um pouco desafiador, né, assim, bem, bem robusto. Teve momentos que eu falei, meu Deus, por que eu tive que propor tão grande? Não podia ter proposto algo mais simples. Sim, e assim, o seu produto realmente ele traz elementos que eu vejo que vão além do próprio IFAM, né? E aí fica uma pergunta se ele é possível aplicar o seu produto em outros lugares que não sejam o IFAM, se é possível ele sofrer uma adaptação, né? Como é que ele pode funcionar também? Sim, ele pode ser aplicado. Uma das coisas que a gente traz colocou no produto é a característica, a possibilidade dele ser, por exemplo, aplicado à distância, como aqui no norte, né, nós temos cidades que são geograficamente distantes umas das outras, então nem sempre a gente tem condições de reunir presencialmente os coordenadores, mesmo fora do período da pandemia, né? Então, a proposta, ela é para possibilitar tanto uma atividade, uma formação presencial, como também as orientações, elas conseguem ser replicadas de maneira, no formato à distância. Dentro da sua pesquisa, qual foi o seu maior desafio, né, na hora de levantar esses dados, de consolidar esses dados? Para você, qual foi o seu maior desafio? Eu acho que o primeiro desafio, na verdade, que a gente teve que contornar foi essa questão da distância, né? E por isso foi a saída de pensar uma proposta que também pudesse ser realizada sem ser de maneira presencial, mas, sem dúvida, a maior dificuldade que a minha pesquisa passou foi a falta de adesão dos participantes, porque somente um coordenador, né, uma pessoa só, participou de todas as etapas da formação, e isso foi, a princípio, desesperador, né, porque... Eu imagino! Como analisar resultados que quando você quase não tem resultados para coletar, né? Mas, de novo, aí a gente volta a falar da importância da figura do orientador, e para mim, no caso, a professora Rosa foi
extremamente importante para acalmar e também me mostrar algo que passou a ser parte da minha vida, assim, de falar, de me mostrar a importância de que mesmo os resultados que não são esperados, mesmo os resultados a princípio visto como negativos, por assim dizer, eles não deixam de ser resultados e eles contribuem muito para a riqueza do produto, né? Então, as dificuldades, a gente começou a pesquisar mais ainda outras realidades de outros institutos e a gente começou a identificar que a dificuldade que a gente teve durante a pesquisa, que eu tive durante a pesquisa, também era uma dificuldade em outras realidades, em outros institutos, em outros estados. Luana, muito obrigado pela sua presença, pela sua contribuição. E se as pessoas quiserem saber e conhecer mais sobre a sua dissertação, sobre o seu produto, onde é que nós podemos encontrar? Tanto a pesquisa como o produto, elas estão disponíveis no site do PPGET do IFAM, né? Na área de pesquisas defendidas, e também tem um capítulo de livro, no livro Formação de Professores e Estratégias de Ensino, Perspectivas Teórico-Práticas, em que nós trabalhamos a questão apresentamos um pouco da trajetória do NAPNE e da inclusão dentro da rede federal. Fantástico, Lu. Estou te chamando de Lu, né? Porque a gente é da mesma casa de pesquisa, então todo mundo acaba ficando íntimo, né, nessa hora. Mas eu quero te agradecer imensamente a sua pesquisa, a sua presença aqui, né? Parabenizar também a professora Rosa pela toda a dedicação que ela sempre tem com todos os seus orientandos. E, Lu, gostaram, pessoal? Que bom ter você aqui assistindo o nosso vídeo. Então, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Venha nos ajudar a espalhar todo esse conhecimento, a aumentar a nossa rede de conhecimento. Um abraço e até a próxima!